hoje nós iremos voltar no mesmo tema que nós fizemos da semana retrasada, se eu não me engano, né? Que é o tema o nosso tema, que eu vou aqui ressuscitá-lo, é masturbação e pornografia. Estava querendo vir e fantasia na minha mente, mas eu sabia que não era fantasia. Masturbação e pornografia, que é, eu creio, um assunto que nós desdobramos na semana retrasada, e aqui eu quero ampliá-lo, sobretudo da preferência, tá, para os comentários e para o fórum que aqui possa se formar para a gente discutir acerca desse assunto. Tá? Até porque na semana retrasada eu privilegiei a reflexão, e desde já eu convido para quem porventura esteja assistindo esse tema que nós iremos falar hoje aqui, que seria muito bom que você também, quando puder, possa assistir a live da semana retrasada, que na verdade foi a última live gravada aqui, referente a essa que nós fazemos toda terça-feira, porque ela possui ali uma reflexão, né, e um apanhado acerca desse tema muito útil, e que a partir daquilo que a gente já tenha abordado na semana passada, hoje nós teremos mais liberdade e flexibilidade de caminhar por outras vias e por outras ruas desse assunto que acaba abrindo um espectro muito grande, né, de detalhes e de nuances que a gente possa refletir sobre o tema, né? Então eu tenho agora também, a Edivana chegou, boa noite minha amiga, seja bem-vinda, e aos poucos mais pessoas vão se juntando aqui ao nosso grupo. Eu acabei precisando começar um pouquinho atrasado hoje, se eu não me engano 2 ou 3 minutos, então eu já vou me antecipar para a gente começar aqui o nosso debate, a nossa conversa dessa noite. E eu conto com todos vocês e com aqueles que forem chegando aqui daqui a pouco para enriquecer esse nosso debate aqui com possíveis dúvidas, questões, depoimentos, e que podem ir levando aí a nossa reflexão para os mais diversos caminhos, ok? Então, retomando algumas peças que nós nos utilizamos para nossa reflexão na semana passada, vamos falar um pouco da fantasia, né? A fantasia, que é esse desdobramento da imaginação como sendo uma prerrogativa do ser humano de conseguir ir além daquilo que é comunicado concretamente pela realidade. Isso é um verdadeiro tesouro, sem sombra de dúvida, né? Tenho aqui um ingresso do meu amigo Jefferson, no codinome Desenhador Virtual, amigo querido aqui que tem sempre ajudado na elaboração aí das chamadas para as lives, né? Tanto quanto responsável aí pelo nosso novo site www.clinicaarvorecer.com.br, né? Que maravilha, meu amigo, seja bem-vindo, viu? E então a imaginação, ela é certamente um baita potencial e que carrega consigo a possibilidade de trazer maravilha, meu amigo, de trazer um acolchoamento para a realidade, de trazer um tempero para a realidade, de alguma forma nos levar a uma interação diferenciada com essa realidade. E veja, eu estou aqui tomando o cuidado
de me utilizar de qualificativos neutros, porque se esse diferencial na interação com a realidade vai ser bom ou ruim, é aí que mora o X da questão. Que aí já entra uma qualificação moral, ou eu poderia até dizer, dependendo do ponto de vista existencial, que de fato vai depender do uso que o sujeito está fazendo da imaginação. O fato é que a imaginação, ela por si, conforme estávamos falando anteriormente, ela carrega essa prerrogativa de ir para além daquilo que é oferecido de concreto na realidade. E, portanto, isso pode trazer consolo, isso pode trazer prazer, isso pode trazer conforto, isso pode trazer dor, isso pode trazer sofrimento, isso pode trazer agonia. Portanto, a imaginação, justamente por esse seu potencial de extrapolar aquilo que a realidade em si comunica, ela pode ser aquilo que ajuda a gente a enfrentar, as dificuldades que a realidade apresenta, tanto quanto é aquilo que pode criar os obstáculos onde de fato e verdade na realidade não existem, porém habitam apenas a nossa imaginação, né? Então eu vou novamente abrir aqui um parênteses para dar as boas-vindas para a Vânia Portilho, para a Helena, para o Gustavo, querido Gustavo, bom te ver por aqui, meu amigo. Sempre feliz com a sua presença quando você pode, viu? Que maravilha. E ninguém menos que o meu sogro também, que sempre que pode se faz presente, o querido Eugênio, seja bem-vindo. Que bom, gente boa. E vão se chegando, eu estou aqui conversando, e como eu disse no início, hoje eu vou priorizar a interação aqui no fórum, de modo que conforme forem vindo as questões e as dúvidas, por favor, fiquem super à vontade. Né? Portanto, voltando aqui à nossa reflexão sobre o papel, as características, né, e os desdobramentos da nossa imaginação. A imaginação, eu costumo associá-la como uma espécie de urânio enriquecido dentro da gente. Isso porque, tendo hoje aí a bomba nuclear ou a bomba de nitrogênio como sendo o armamento de maior potencial destrutivo, eu diria que a imaginação é justamente esse tipo de armamento que a gente carrega dentro da gente. Ao mesmo tempo, pela imaginação, vamos ainda tomar esse exemplo de analogia do urânio, né? A energia nuclear, ela também é útil, né, para a produção de energia que promove a viabilização de energias na nossa cidade, para tratamentos de saúde, e ela vai gerando diversos desdobramentos onde, no final das contas, podemos concluir que ela também possui um efeito imensamente benéfico, né, para a vida em sociedade, para a saúde das pessoas. Agora, ela tem um potencial mortífero imenso. E eu creio que ela, inclusive, seja a razão do porquê hoje em dia se tem um receio imenso de se iniciar uma guerra. Porque a verdade é que existe hoje armamento com potencial suficiente de aniquilar a vida no planeta Terra, né? Então, para se evitar a possibilidade da loucura como tentação, as pessoas hoje pensam duas vezes, né, em entrar para uma guerra. E isso não é uma opinião minha. E Yuval Harari, né, um renomado escritor israelense, né, ele que fez essa leitura, e no fundo eu concordo com ele.
De modo que hoje a gente tende a tentar resolver os nossos problemas de maneira muito mais diplomática. O fato é que você vai ver, sim, algumas guerras e algumas escaramuças estando resumidas ali em panoramas geopolíticos extremamente diminutos, mas não mais num sentido global do modo como nós experimentamos, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque o buraco ele ficou infinitamente mais baixo. Portanto, isso reflete esse poder, né, do urânio, que na verdade equivale analogamente ao potencial da nossa imaginação. Conforme estávamos falando no início, a imaginação ela pode trazer benefícios, nela subjaz o terreno fértil para o crescimento e o desabrochar de muita coisa útil, e eu diria até necessária para a manutenção da sanidade mental em determinadas realidades altamente adversas, né? Por exemplo, embora nós possamos atribuir a finalidade, né? A gente atribui que a função principal tenha sido conduzido por aquilo que nós poderemos chamar de fé, mas houve um pesquisador, que agora eu não vou me recordar o nome, vocês me desculpem, mas ele fez uma pesquisa envolvendo sobreviventes de campo de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial, tentando verificar, e esse pesquisador era envolvido com a psiquiatria, e ele buscava verificar o que e da onde esses sobreviventes retiraram a base da sua motivação para permanecer vivo num cenário realisticamente infernal, e cuja uma quantidade imensa de pessoas, se não morriam assassinadas pelos próprios alemães, elas mesmas se suicidavam de desgosto. E ao ponto de suscitar essa questão, meu Deus, mas houve quem sobreviveu, e se sobreviveu, como é que esse sujeito conseguiu promover a manutenção do ânimo nessa cenografia dos horrores aí? E foi aí que eles perceberam certos detalhes em comum nos depoimentos que eram dados, e eles então verificaram que o que salvou essas pessoas foi a esperança. Eram muitas vezes pessoas que foram separadas da sua família, e elas tiveram notícia de que esses familiares ainda estavam vivos, aguardando eles. Então eles se mantiveram vivos sob a esperança de futuramente encontrados. Era o pai ou a mãe que tinha esperança de reencontrar os filhos, o filho que tinha esperança de reencontrar o pai, o marido que tinha esperança de reencontrar a esposa, e assim por diante. Ora, por mais que o elemento principal detectado como sendo a base da motivação, da sustentação da motivação daquelas pessoas naquele cenário tão adverso tenha sido a esperança, esse é um tipo de movimento que ele só é possível no quadro da imaginação. Da imaginação. Era a imaginação levando eles para a possibilidade de reencontrar, que catapultava eles para fora daquela realidade imediata, opressiva que eles estavam vivendo. A imaginação, embora ela estivesse sendo conduzida pela esperança, a imaginação era o terreno aonde a esperança desabrocha e fez o seu trabalho, para por conseguinte dar a sustentação ao ânimo dessas pessoas. Então aqui nós estamos desdobrando nos aspectos
positivos que a imaginação traz, e agora eu vou fazer uma curva aqui e vamos entrar no âmbito da sexualidade. A imaginação na sexualidade, ela pode trazer também terreno para que nesse terreno fértil desabroche muitos elementos que promovam a sustentação da eroticidade e da sexualidade a longo prazo numa relação. Ou o desempenho a contento da vivência e do desempenho sexual do sujeito a longo prazo. Inclusive, quando esse campo imaginativo ele é entorpecido por uma quantidade exagerada de preocupação, de tensão e de cobrança, o malefício é proporcional. É proporcionalmente danoso. Porque justamente pela imaginação ficar abarrotada de elementos negativos que extrapolam aquilo que a realidade esteja comunicando, isso vai incidir diretamente no desempenho sexual. No desempenho sexual. Portanto, ainda que no terreno da imaginação, aí entra a masturbação. A masturbação. A masturbação, ela tem, né, o seu contexto de conveniência, se é que eu possa falar dessa forma, mas ela tem o seu contexto de conveniência em determinados panoramas. Porque estando a imaginação fértil e a disposição sexual, né, e os parâmetros neurofisiológicos saudáveis, né, esse é o casamento perfeito, onde a masturbação entra como uma via alternativa de, no popular, a gente falar que a pessoa ela vai desafogar a pressão. A pressão. E, de fato, uma masturbação ela se torna muito mais atrativa e, por que não dizer até bem-vinda, quando num quadro de opções que a realidade sistematicamente está te oferecendo, você tem a oportunidade de dar um passo além, promover o seu próprio alívio e, de uma certa forma, regular a sua ansiedade em relação àquele tema. Agora a gente abre um parênteses aí. Ainda assim, eu considero saudável aquelas pessoas que, mesmo entendendo isso que eu estou falando, elas viram para mim e falam assim: ah, Felipe, mas é diferente. É diferente, né? Tudo bem que a masturbação ela traz até aquele alívio momentâneo, mas, Felipe, como seria melhor se houvesse uma pessoa, né? E junto com essa pessoa a gente estivesse entrosado, né? A gente tivesse ali uma sintonia bacana para então desfrutar de uma experiência legal, né? Sem sombra de dúvida que tem esse fator. E eu considero esse tipo de inquietação uma inquietação saudável. Saudável e indicativa de que a masturbação via utilização da imaginação como sendo um mal menor para contornar uma realidade não tão favorável em termos de fornecer a solução definitiva para o problema, beleza. Nós estamos, então, até dentro de uma conjuntura madura, onde a masturbação ela tem pertinência apenas circunstancial, mas a própria pessoa ainda se sente incomodada e insatisfeita, vendo que aquilo, embora despressurize, não resolve o problema. Ok? Então, nesse panorama, a gente para e pensa e vê que a masturbação
ela não controla, ela não escraviza e ela, de uma certa forma, não aliena o sujeito do objetivo natural e principal para onde se volta a nossa pulsão sexual, que não é para outra direção senão para a relação com o outro, ok? Agora, o grande problema, e é aí que a gente de uma certa forma começou a esboçar isso na semana passada, é quando a masturbação ela entra, ela começa a causar uma satisfação plena no sujeito. Felipe, isso aí de fato seria um problema? Depende. Talvez se nós nos depararmos com uma pessoa que seja autêntica com relação a esse desdobramento da sua pulsão sexual, então essa pessoa ela vai se entregar de maneira plena para a masturbação, sem fazer escolhas e tomar decisões cujas implicações impliquem o outro. E aí, por conseguinte, nesse tipo de configuração, a gente não precisa ser profeta para saber que o resultado é a desgraça, sobretudo do outro, que entra acreditando que vai encontrar uma coisa, mas na verdade encontra uma pessoa totalmente resolvida na sua autoeroticidade e que não possui apetite sexual de se relacionar com o outro, mas apenas consigo mesma. E aí nós temos um problema. É aí que nós temos um problema. Porque a grande verdade, e aí talvez a gente comece a desdobrar na questão da pornografia, é que a pornografia também, pelo modo como ela investe na diversidade, na multiplicidade de cores de pele, de alturas, de tamanho, de pênis que vão desde os pequenininhos até aqueles que é uma terceira perna, né? De bundas pequenas, de bundas imensas, de peitos pequenos, de peitos imensos, de lábios carnudos, de lábios finos, de asiáticos a pessoas, a gente da Europa, a gente da África, a gente das Américas, a gente latina, ou seja, e misturando tudo isso num pacote só, ou seja, a pornografia ela vai dando conta de criar uma série de critérios e de elementos que dão conta de hiperimpulsionar o campo da imaginação. Existe muita gente que se utiliza de pornografia, mas, por exemplo, eu vejo que são pessoas que elas conseguem entrar e sair sem desenvolver uma relação de dependência. E aí essas pessoas, inclusive, elas caminham na esteira daquelas que eu estava falando lá atrás, que embora se servem da masturbação, talvez por um momento situacional e circunstancial que esteja vivendo na vida, mas ela no fundo ela não se satisfaz plenamente com aquilo, né? Logo, ela está aberta para a possibilidade de experiências outras da vida, mas enquanto essa experiência, né, ela não acontece na altura daquilo que ela julgue ser uma experiência pertinente para ela se entregar e viver algo pleno diante dessa experiência, então ela prefere adiar essa experiência e se aliviar com a masturbação, embora isso não a alimente, não a torne plena. É esse tipo de desenho subjetivo da relação da pessoa com a masturbação que eu vejo e enxergo como sendo uma disposição saudável. Uma disposição saudável. A pornografia é a mesma coisa. Tem pessoas, e principalmente mulheres,
pelo incrível que pareça. A gente pode até aqui fazer uma certa distinção de gênero, se bem que ultimamente eu estava lendo algumas matérias onde os sites que trabalham com o campo pornográfico estavam notificando um aumento exacerbado do público feminino em detrimento do masculino, né? Na utilização de sites pornográficos, né? Mas por mais até que o volume de pessoas que estejam entrando em contrato estejam aumentando em relação ao público feminino, no geral, eu vejo uma diferença de gênero no modo como se lida com a coisa. Em geral, as mulheres conseguem entrar e sair desse contexto. Em geral, eu não estou generalizando, vai ter aqueles casos onde mulheres vão sim desenvolver, elas irão sim desenvolver uma relação de dependência também. Isso pode, mas as configurações elas são diferentes. Elas não são literalmente iguais. Geralmente a mulher ela entra, se serve, ela até divide aquilo de maneira lúdica com outras amigas, quando é o caso. Há até uma diversão. Às vezes ela se utiliza até para satisfação, mas em boa parte dos casos aquilo não alimenta ela, não torna ela plena, de modo que às vezes chega um momento até que cansa a beleza dela, tipo, enjoei, já não consigo. E mesmo diante de uma indústria que trabalha em cima de uma variedade muito grande de cenografias e de atividades, justamente para, pela via dessa multiplicidade, prender a atenção da pessoa pela via do lançamento de constantes novidades, né? Mas o homem é diferente. Isso geralmente desperta no homem uma volúpia. Há um traço da psicologia evolutiva dentro do panorama masculino e que cria no homem uma punção de querer espalhar o sêmen dele em todas as direções. Há uma volúpia animalizada nessa direção. Enquanto a mulher instintivamente tende a se voltar para o seu próprio parceiro, o parceiro do sexo masculino, ele tende a ter esse movimento difuso em diversas direções. E como a vida em civilização, com a moral estabelecida para uma boa convivência e interação entre os envolvidos naquela civilização, impôs determinados limites, colocou determinadas cercas, tratando determinados temas como inconveniente, gerando transtorno na vida dos envolvidos. Então aqueles homens que já não se tornaram cínicos na prática de uma traição desvairada, né? Já sem pudor e sem o respeito pelo outro, existem aqueles politicamente corretos que eles concordam com o fato de que trair é ruim. Mas, por outro lado, eles criam um campo de imaginação como compensação para suportar o fato de dizer não para o desejo de realização do seu instinto sexual na direção de outras fêmeas. E aí nós vamos ter um problema. Porque esse tipo de quadro e esse tipo de endereçamento, que, por exemplo, na linguagem psicanalítica de Freud a gente chamaria de sublimação, ou seja, o sujeito ele não trai, mas ao mesmo tempo ele sublima a energia dele para uma satisfação imaginária, onde ele condiciona a satisfação da sexualidade dele naquela gama extremamente multiplicada e variada que o mundo pornográfico fornece como forma de manter o sujeito preso naquele constante lançamento de novidades.
E aí, isso por conseguinte vai criando, né, dentro do sujeito uma vibração de satisfação tão singular que por conseguinte desadapta o instinto sexual do sujeito de desfrutar com plenitude e desejo uma vida sexual satisfatória com uma mesma parceira por longo prazo. Veja como que aí nós temos um problema. E isso tudo nós estamos desdobrando esse campo da imaginação que pode nos levar para o céu, mas pode também produzir em nós o inferno. E pelo modo como a gente vai se vinculando na vida.